Aqui surgiu uma fofoca no meio espírita aí, na década de 80, por aí 90. Não, o Chico é reencarnação de Kardec. Aí, Chico, você foi Kardec? Não, fui Kardec. Eu sou preto, mulato, né? Cego de um olho, pobre, não tenho nada, sou semi-analfabeto, não tenho escolaridade nenhuma. Quem que tá vendo Kardec aqui? Eu sou Kardec, não. Sou um instrumento que os espíritos usam para escrever. Eu não sou nada, sou um lápis na mão deles. Mas, Chico, como é que toda essa obra que você está trazendo tal? Aí ele falou, olha, alguns espíritas intelectuais que têm vergonha de ser amigo de Chico Xavier, porque o Chico Xavier é preto, pobre, cego, tudo, para não dizer que é amigo do Chico, eles querem ser amigo de Kardec. Então eles incorporam Kardec em mim para dizer que são amigos do Kardec. Foi a modo que ele contou essa história. E aí começaram a falar que ele era Kardec, os espíritas, mas ele, Chico, nunca aceitou. Até porque, se você pegar essa sequência de encarnações do Chico, quando o Chico comentou esse assunto com a gente, que para mim foi a revelação mais impactante, ele falou, olha, Jesus vai voltar, hein? Não é o espiritismo como os espíritas estão dizendo que é. Os espíritas achavam que Kardec já significava a volta de Jesus. E o Chico falou, não, Jesus, isso aqui é uma preparação. Se a humanidade entender o recado, Jesus vem aprovar o aprendizado como quem está numa escola, estudou e na hora de tirar a nota foi aprovado. Então nesses relatos e nessas partilhas de Chico, ele fala também sobre UFOs, ou seres extraterrestres. Teve algumas falas também nesse quesito? Sempre. A ufologia faz parte integral, total da presença dos espíritos. Eles viajam através de naves. Não tem essa de um espírito viajar que nem Superman, pelo espaço. Não é assim que funciona. E a gente fala, Chico, mas por que precisa um espírito que é sem matéria praticamente, precisa de nave? Não, a nave é uma mala de ferramentas. O espírito, o ser espiritual que está ali, a alma que está ali manejando a nave, ela tem todo um material de trabalho. É uma mala de ferramentas. Então, no dia que Jesus foi crucificado, a vida dele. Então, as chicotadas que Jesus recebeu a mando de Pilatos, foi ideia do Públio Lentulus. E não deu certo, o povo continuou irado, não, crucifica. Aí o Pilatos não teve muita saída. Perguntou para o Públio Lentulus, ele falou, olha, está em suas mãos. Foi a maior asneira da vida dele. Porque ele podia ter, então eles querem que Roma julgue Jesus, eu vou levar ele para Roma. Como no futuro foi feito com Paulo de Tarso. Paulo de Tarso ia ser crucificado lá, mas ele requisitou o julgamento em Roma. E a origem da família de Jesus permitia a ele fazer esse pedido. E o Públio Lentulus podia ter salvado Jesus. Esse é o karma do Emmanuel. É por isso que o Emmanuel está até hoje trabalhando para manter o evangelho aceso na alma das pessoas, devido ao fracasso dele na época de Jesus. Com a presença de Jesus ali. Ele trabalha que nem louco, coitado, mas é o karma dele. Ele podia ter salvado Jesus e teria mudado a história. Jesus estaria com a gente muito mais tempo, o evangelho podia ter penetrado no Império Romano através dele, e os judeus iam ter que se curvar ao Império Romano, não mais como inimigo, mas como alguém que está diante de uma divindade. Foi aí que Jesus encontrou um meio de se manifestar sem que ele só fosse algo materializado, um espírito materializado, mas não só isso, fosse um corpo físico com os mesmos dramas e problemas do homem comum, para que ele pudesse manifestar a sua própria teologia, revelar o Pai Celeste, o Pai Espiritual, qual é a missão dos espíritos, de trazer o amor para dentro dessa realidade que é totalmente árida, seca, que é só inteligência, mas não tem amor. O que Chico Xavier revelou sobre Jesus? Como ele veio, de onde é que veio Jesus e o que ele fez dos 13 aos 30? Estas e outras perguntas serão respondidas por Alfredo Narras aqui na TV Consciência Próspera.
seja bem-vindo a mais uma edição do programa Consciência Próspera, esse programa de entrevista que completou 15 anos em março de 2025 e mais de 1.000 convidados já passaram por aqui compartilhando um pouco sobre suas experiências de vida, seus estudos, suas pesquisas, suas sabedorias. E o tema de hoje é revelação espiritual. Chico Xavier, Jesus dos 13 aos 30, século XX, então, várias conexões aqui. O nosso convidado é Alfredo Nazi, tem muito conteúdo para compartilhar, muita informação, muitas experiências e vivências com o Chico, inclusive, para compartilhar aqui com a gente está super honrado, porque pela primeira vez ele está aqui no Consciência Próxima. Seja super, super bem-vindo, Alfredo. Olá, Samuel, uma honra muito grande ser seu convidado. Para mim é um prazer enorme estar com você. Eu sei que você tem um canal muito prestigiado, muito forte, e eu fico honrado, né? Um convite desses não há como negar. Então, um prazer muito grande. Então, seja super, super bem-vindo. A gente já vai convidar, já adianto que vai ter mais Alfredo Navarras aqui no Consciência Própria, porque eu vou convidar mais vezes. Já que ele aceitou, vai querer aceitar mais vezes, né? Vou começar com a pergunta que vira e mexe, vem à tona aqui. Nós, nesse momento que nós vivemos, estamos em um caminho de transição ou no processo final de transição planetária? Como é que você entende isso? eu acho que nós estamos na transição, no auge, talvez, da transição. Veja bem, o que significa transição planetária, né? Primeiro tem os aspectos convulsivos do próprio planeta, questão climática, questão da própria Terra, né, as ebulições do planeta, mas tem um aspecto que me parece que é o que mais cria esse nervosismo na população, que é a transição da sociedade planetária. Se você pegar sociedades mais antigas do mundo, tipo China, Índia, né, que são extremamente antigas, são sociedades que até recentemente que eu falo coisa de um século ou dois para trás, elas estavam cristalizadas nos seus sistemas religiosos, né? A China, questão do Nirvana, a Índia com a questão de Brahma, Trimurti, e vai por aí. Se você pegar o Egito cumpriu um papel fantástico, fez toda aquela tecnologia que eles trouxeram de fora, aplicaram tal, e foram embora, eles não estão mais na Terra. O que está lá são árabes que ocuparam a região. E tem os judeus, que têm uma religião muito forte, né, que é o judaísmo, que tem um Deus único, que toca a raça para frente. E, por outro lado, você tem a Europa, que sempre foi politeísta. Como é que esse movimento surgiu? Quando vem para a Terra espíritos de fora, que são muito mais inteligentes que nós, muito mais avançados, primeiro eles ficam no plano espiritual. Eles não começam a reencarnar de imediato. Eles estudam, criam as estratégias, se dividem em grupos por afinidades. Olha, ali vai esse grupo, para lá vai outro grupo. E assim eles se dividiram para criar a Índia, para criar a China, para criar o Egito. E no grupo indo-europeu, que foi o grupo de maior população, ele se dividiu e uma parte foi para a Europa. Esses grupos orientais, todos se fixaram nas suas religiões, nas suas teologias, e se cristalizaram nisso, e ali eles encarnam e desencarnam no próprio processo deles, sem migrar para outras áreas. Na Europa foi diferente. O clima árido, as dificuldades de geografia, eles acabaram se miscigenando com os povos indígenas da região. Enquanto que aqui se cristalizou em regime de casta, quer dizer, quem é de fora é superior,
quem era da própria terra, os autóctones, escravos, gente de segunda classe, e montaram essas hierarquias religiosas, tanto na Índia como na China, como no Egito. Agora, na Europa foi diferente. Eles se miscigenaram com os autóctones e criaram uma sociedade mais fraterna, mas sem uma religião dominante. A grande característica da Europa foi ter uma miscigenação de deuses, né? Os seres que estavam lá em cima coordenando se manifestavam pelos areópagos, pela mediunidade, cada um fazia um guerrear com o outro, aquela coisa toda. Esses deuses foram em quantidade muito grande, enquanto aqui geralmente eram deuses em quantidade mínimas, né? Essa coisa, o Ocidente, ele se desenvolveu mais exatamente porque introduziu um elemento de fraternidade que não há nos outros países, vamos dizer assim. Hoje, o que está acontecendo? Modelos do Ocidente. Você está vendo a Índia copiar modelos do Ocidente. Você está vendo os árabes copiar modelos ocidentais. E, apesar da data, uma parcela da sociedade já se alimenta do material do Ocidente. Então, essa transição planetária, isso é uma maneira minha de enxergar isso, ela tem uma implicação de que as mudanças que estão acontecendo nesses países têm que vencer resistências. Então, esse atrito entre o pessoal que quer evoluir via Ocidente e o pessoal que quer manter aquela cristalização religiosa. Então, as religiões, de certo modo, impedem o progresso nesse sentido de evoluir para um campo mais fraterno, de mais troca, mais intercâmbio, mais comércio, mais evolução, que o Ocidente tem o privilégio de ter. Pelo menos está tentando manter, né? Então, a gente está vendo essas mudanças como um processo de transição planetária para uma globalização via trocas entre todas as faixas sociais, todas as classes sociais, todos os países, todos os elementos que constituem a sociedade planetária. Se isso caminhar para uma globalização fraterna, que seja proveitosa, produtiva para todos, é talvez o que se espera na espiritualidade superior, no meu modo de ver. Não sei se eu estou errado, mas é isso que eu penso. Então, se houver essa globalização com base num comércio fraterno, amoroso, o planeta está salvo. É aquilo que o Chico Xavier lá atrás, já no Pinga Fogo, ele avisava, olha, se o mundo evoluir, ele já previu essa transição, sem uma guerra de extermínio, porque essa resistência que as religiões radicais oferecem ao progresso material acaba gerando guerras, né? Guerras religiosas. Então, se essa resistência religiosa for vencida pelo progresso, a gente pode ter esse mundo que o Chico avisou, olha, se o mundo não se exterminar numa guerra durante 50 anos, conseguir fazer essa transição para um mundo mais fraterno, sem uma guerra de extermínio, talvez se crie as condições para um planeta mais aberto para o mundo espiritual e a troca e intercâmbio com outros planetas, com outras sociedades do cosmos. Uhum. Então, pelo modo de pensar assim, é que a gente entende essa transição planetária. É um preparo para se incorporar a uma sociedade cósmica maior. Uhum. Você falou sobre a Índia, e na Índia tem, pelo sânscrito, né, uma palavra que determina esses emissários divinos que são avatar. Então, o que é um avatar? E
E no caso de Jesus, Jesus poderia ser considerado um avatar, por essa perspectiva oriental hindu? Então, a teologia hindu, ela fala num Brahma e depois Vishnu e Shiva, né? Essa tríade de deuses, vamos dizer assim, elas têm uma hierarquia, apesar de tudo. Todos esses avatares, né, são avatares de uma divindade maior. A pergunta que surge: qual é essa divindade maior que gerou esses avatares todos, né? Então, eu aprendi, aí eu entro com o que eu aprendi com o Chico. Você tem no mundo várias revelações de cunho espiritual. Você tem a revelação hindu, que é essa, que tem essa teologia. Você tem todos aqueles 500, 600 anos antes de Jesus, todos aqueles avatares que vieram indicados, recomendados por Jesus para preparar o mundo para a vinda de Jesus. Então você tem Buda, tem Confúcio, tem Lao Tse, tem essa turma que veio preparar o caminho para a vinda de Jesus, preparar uma escala de valores que Jesus pudesse aproveitar para confronto com os valores estratificados das sociedades que ele estava vindo modificar. Aí você tem a revelação de Jesus. Então você tem a revelação dos avatares, a Trimurti, e você tem a revelação de Jesus, que existe um só Deus, é Pai, mas ele não faz parte da Trimurti, ele é espírito, quer dizer, está além da nossa realidade material, está além do ego, está além das almas. Ele é espírito. Então, se a gente pensar por esse modo de pensar, o que é o reino dos céus? O que funciona na espiritualidade mais alta que tem? Onde é a fonte criadora de tudo que existe? Seria o paraíso? Seria algo que transcende a existência deste e de outros universos? Aí é um reino unicamente espiritual. Ele não tem matéria física, não tem coagulação material, é tudo de espírito para espírito. Quando o Concílio de Nicéia criou a teologia que deu origem mais tarde ao catolicismo, equivocadamente, não era para ser assim, o Concílio de Nicéia estabeleceu Pai, Filho e Espírito Santo. Esse Pai, Filho e Espírito Santo são as entidades que existem no âmbito espiritual. No âmbito espiritual, o que você tem? Um Pai celestial que cria os espíritos, aí cria essa deidade, cria divindades, as divindades criam espíritos. Pai, Filho e Espírito Santo. Cada um de nós tem uma partícula dessa divindade primordial, da deidade primordial. Então, tudo é fragmento espiritual da própria deidade. Aí, quando você vê a divindade que criou o nosso universo, você tem o Espírito que criou Jesus. Aí, Jesus é um avatar dessa divindade. Agora, essa divindade, na mitologia hindu, é o Brahman. No cristianismo, é Jesus. E depois de Jesus para cá, houve um desvio de compreensão devido ao quê? A forma do judaísmo se entronizar no cristianismo. Porque o judaísmo tem uma teologia que fala que o Deus único é Javé. E o Javé não é um espírito. Ele é um avatar desse Cristo cósmico. Como as divindades lá, Brahma. Brahma é o próprio Javé.
Então, é só nome, só nomenclatura para a mesma teologia. Então, Javé é um avatar desse Cristo cósmico, como o Brahma também é um avatar desse Cristo cósmico. Isso é um estudo de teologia muito, muito avançado, talvez, mas é a forma que eu encontro para explicar um pouco desse assunto tão complexo. Uhum. Então, Javé seria, então, esse Cristo cósmico como sendo um avatar do Cristo cósmico, manifestando no plano invisível e trazendo conexões. E como e de onde que veio, então, Jesus? Então, o que acontece? O avatar do Cristo cósmico, que foi Javé, falhou no trabalho dele. Ele se tornou um ego tão, né, poderoso que ele negou a existência do espírito e se tornou apenas um ego. Javé não tem alma, não tem espírito dentro dele. Ele é só um ego. Jesus, que deveria incorporar em Javé para produzir o bem nesse universo, Javé não aceitou. Então Jesus teve que vir através de outro avatar que ele criou, que é Sofia, e veio através, que trabalha numa realidade superior, e depois veio através de Jesus encarnado na Terra para poder trabalhar o judaísmo por dentro. Então, são três avatares do mesmo espírito tentando consertar o que um deles fez de errado, que é o Javé, é o Brahma. E como é que foi esse processo? Tem muitas especulações em relação à concepção de Jesus, da chegada dele aqui num corpo de carne. Como é que se deu essa concepção de Jesus aqui no planeta? Você já falou que teve toda uma preparação anterior para todo um planejamento para ele poder reencarnar por aqui. E a concepção para trazer essa consciência crística aqui no planeta? Então, até onde o Chico explicou isso com muita propriedade. Hoje existem outras narrativas, mas eu aceito ou assimilo melhor a narrativa do Chico porque ela é anterior. Quanto mais perto da fonte, mais limpa a água, né? O que o Chico dizia para nós? Olha, Jesus, para reencarnar, ele precisou produzir um corpo. Não tem no mundo material um corpo com condições de receber um espírito dessa magnitude. Então, o que eles fizeram? Prepararam, na família de Ana e Joaquim, precisa contextualizar que Ana, Joaquim, a família deles não eram propriamente judeus. Você tem que separar a Galiléia da Judéia. A região onde Jesus deveria encarnar era na França, na Gália, entre os celtas, para compor, junto com os gregos e com os romanos, a ciência, filosofia e religião. Então, os celtas estavam ali para oferecer a espiritualização. É o Ocidente que é trabalhado por Jesus o tempo todo. Mas o que aconteceu? Os imperadores romanos invadiram a Gália, os gauleses tiveram que fugir para a Palestina, e ali eles fundaram a Galiléia. Então Jesus, que era para nascer na França, nasceu na Galiléia, mas era o povo dele. E os avós de Jesus, quem eram? Ana e Joaquim. Ana não podia ter filhos, teve uma inseminação artificial, já houve uma abdução em primeiro plano aqui. Nasceu Maria. Maria já era 50% gene extraterrestre e 50% gene material. Aí, dela, Jesus encontrou material genético para criar um corpo para ele. Então, tiraram o óvulo de Maria, levaram para a nave onde Jesus coordena toda essa atividade. Ali esse óvulo foi fecundado com material genético espiritual de Jesus e se criou esse corpo híbrido que só tem 25% de material genético humano. 75% é de material genético de fora. Foi aí que Jesus encontrou um meio de se manifestar
sem que ele só fosse algo materializado, um espírito materializado, mas não só isso, fosse um corpo físico com os mesmos dramas e problemas do homem comum, para que ele pudesse ministrar um conhecimento que servisse para os homens se conduzirem diante da vida com valores, com uma ética de trabalho, com um campo de produtivo de realizações, mas ao mesmo tempo que ele pudesse manifestar a sua própria teologia, revelar o Pai Celeste, o Pai Espiritual, qual é a missão dos espíritos, de trazer o amor para dentro dessa realidade que é totalmente árida, seca, que é só inteligência, mas não tem amor. Então a revelação de Jesus é o Pai Celeste e o atributo principal do Pai Celeste, que é o amor, que Jesus veio ensinar para a gente como a lei maior acima de todas as outras. Então esse é o trabalho que Jesus fez para se manifestar aqui. Nesse sentido, ele criou uma singularidade dentro da obra do Javé, que é uma obra meia complicada, não deu certo. Veio para consertar e ele criou uma singularidade. Daqui para frente nós temos o cristianismo. Só que teve desvio lá na frente, depois de 400 anos vieram os desvios. Qual foi o desvio? Pegaram de novo o judaísmo, o Velho Testamento, e subordinaram o Novo Testamento. O cristianismo é só o Novo Testamento, é só a singularidade que Jesus criou. É só a revelação espiritual do Pai Celeste. É só o amor como lei. É só a fraternidade como objetivo. Aí, a partir do Concílio de Nicéia, ninguém entendeu nada, os padres tomaram conta da situação, tiraram Constantino de lado. Constantino ficou furioso, mudou a capital da Itália para Constantinopla, criou Constantinopla e levou o gnosticismo cristão para lá. E o Ocidente ficou na mão dos padres judaicos. E aí incorporaram de novo o judaísmo ao cristianismo, e aí ferrou tudo. Nesse caso e nesses concílios, foi daí também que deturpa, ou se tem uma outra visão, por exemplo, o pecado. O pecado existia como conceito nesse chamado cristianismo primitivo, e a reencarnação, como é que também a reencarnação era abordada antes desses concílios que você acabou de citar, de 400 anos? O conceito de pecado tem duas fases, né? A fase do Moisés, com os 10 mandamentos, que criou o não pode isso, não pode isso, não pode isso. 10 mandamentos é 10 negativas, né? Essas negativas todo mundo desobedece, não tem como ficar dentro delas. Então isso é uma maneira de quê? De gerar culpa. E com a culpa, a criatura cria um débito para quem instituiu a lei. Então a religião judaica é uma religião que escraviza os seus membros nesse sentido. Você tem culpa, você tem que pagar a sua culpa, né? Então, sempre o sentido de pecado, ele é muito humano, ele é muito do ego, ele não é uma coisa divina. O pecado é uma criação egóica, de controlar súditos, né? Essa fase do pecado, que é dos 10 mandamentos, ela vigora até hoje nas religiões dominadas pelo judaísmo. Mas tem uma fase de pecado que foi criada pela Igreja Católica. Aí pelo ano 1000 e pouco, quando começaram as cruzadas, precisava de dinheiro para manter as cruzadas e fazer saques no Oriente, aquela coisa toda, o que eles criaram? Os pecados contra a Igreja. Aí não pode ter usura, não pode ter luxúria, não pode ter ambição, não pode ter cobiçar nada, não pode isso, não pode nada. Você não pode ficar irado, não pode se revoltar, não pode. Você tem que ser 100% submisso. A Igreja criou esses pecados para quê? Para o pessoal se confessar e dar dinheiro para a Igreja para absolver os pecados. Aí a Igreja conseguia dinheiro desse modo para fazer as cruzadas.
Então, esse é outro tipo de pecado, só que sem vergonha com a gente. Você tem que deixar de ser humano para não fazer pecado. Ou você é humano e peca, ou você não é humano. Não tem meio termo para isso, né? Então, tem essa situação que é do pecado, né? Mas isso é criação humana, não tem nada a ver com a espiritualidade superior. Eles não estão preocupados com isso, não. Para eles, o que importa é organizar isso aqui que foi feito errado, está mal feito e precisa ter um destino proveitoso para as almas que vêm até aqui. Uhum. Voltando para Jesus, depois eu vou voltar para aquela pergunta que eu fiz. E Jesus? Algumas pessoas falam que ele era muito, muito, muito pobre e humilde, e outros falam que não, que ele tinha muitas condições financeiras ou sociais interessantes em sua época. Nos seus estudos, nessa perspectiva, o que você estudou, o que você aprendeu com o Chico, como que era em termos de situações sociais de Jesus em sua época? É uma das questões que nós já tínhamos conversado com o Chico. O que acontece? Na realidade, Jesus pertencia a uma família de classe média. Não era nem pobre, nem era muito rico. Ele era um artesão, digamos assim. O pai dele, José, carpinteiro. O José teve uma família anterior. Aqui entra no gnosticismo. Né? Ele era casado, tinha alguns filhos, entre eles o Tiago, maior, que era filho de José, mas não era filho de Maria. E o Tiago passou a ser discípulo de Jesus depois. Então, esses filhos de José tinham a carpintaria, eles fabricavam móveis, fabricavam telhados, era uma empresa forte. A carpintaria era um barracão grande, segundo o Chico. Era trabalho ali, tinha muito trabalho, e os filhos do José trabalhavam ali. Né? Quando Jesus nasceu, o que aconteceu? Quando o José ficou viúvo, ele tinha o direito de escolher no templo uma virgem para ser babá dos filhos dele. Maria entrou na vida de José para cuidar dos filhos da viuvez dele. Então, Maria, ao ingressar na situação, os anjos apareceram para ela, né, Gabriela, a turma lá. Olha, Jesus vai ter que vir por você. Você vai ter que gerar Jesus, vai ter que ter um meio de Jesus nascer por seu intermédio. Então Maria se tornou grávida. Só que, segundo Chico, não foi uma gravidez verdadeira. Ela teve uma gravidez psicológica, ela teve todos os sintomas de gravidez, porque ela ia ser mãe, mas não foi fecundada. Foi tirado um óvulo dela, esse óvulo foi levado na nave de Jesus e ali ele foi gerando o corpo para que Jesus incorporasse. Quando foi o nascimento de Jesus, Jesus já veio pronto para o colo de Maria. Não tem parto. As narrativas mostram isso. Não houve parto. Maria não deixou de ser virgem, era uma menina de 15 anos. Ela continuava virgem antes e depois do nascimento de Jesus. Só que o fato de Jesus aparecer no colo dela, numa situação que ela estava junto com José, ficou para a sociedade a aparência de que o José tinha engravidado ela. E aí, quando a história toda se tornou clara para o José, ele aceitou que Jesus não foi fruto do intercâmbio sexual com ela. Jesus foi fruto de uma produção independente, para conduzir a humanidade por um outro caminho. E José aceitou a ideia, também foi abduzido, foi esclarecido, e eles sabiam que Jesus era apenas um filho, adotivo deles. E o material genético de Maria estava ali, claro. Mas Jesus, então, com um pouquinho de material humano de Maria, ele pôde se manifestar. Tanto é que ele é independente. Muita gente fala, mas ele era... José era judeu, Jesus também era judeu. Jesus não era judeu. Você vê que ele foi batizado por João Batista, que era essênio, na beira de um rio, não foi numa sinagoga. Né? Jesus não tinha atividade
fazia palestra nas ruas, nas casas, sobretudo na casa do Pedrão, e o diálogo dele era fraterno com todo mundo. Não tinha essa coisa de religião, de como é que a gente fala, de ritual, de trabalho, acender isso, fazer aquilo para ter... Não, ele ia falando, conversando, aliás, como o Chico fazia, né? Então, vamos dar um passeio lá pelo bairro pobre, e ele ia falando de Jesus, e a turma ia peregrinando atrás dele, e a gente aprendia coisas maravilhosas ali. E Jesus era assim também. Ele estava passando informação para os amigos que ele achava que podia reproduzir isso mais tarde. Essa é a base. Ou seja, agora, Jesus... ele trabalhou na carpintaria. Jesus. Trabalhou na carpintaria. Dos 13 aos 30, teve uma fase que ele trabalhou na carpintaria e depois teve uma fase em que ele viajou por vários países para estudar quais lições ele devia ministrar para cada povo de modo diferente. Então, Jesus foi um estudioso antes de começar a missão pública dele. Mas trabalhou, ele tinha a receitinha dele, o salarinho dele na casa do Zé. Tem problema. Eu tinha perguntado sobre essa ideia também da reencarnação, né, de quando que essa perspectiva reencarnatória ela é retirada também, né, em um desses concílios. E também nessa questão da reencarnação, assim, existe reencarnação por escolha ou ela somente por uma questão kármica? Vai ter que reencarnar lá, vai reencarnar em São Paulo, vai reencarnar no Rio, vai encarnar no Irã? Como é que se dá essa questão das reencarnações nessa perspectiva do ensino de Jesus? E se Jesus também ele ensinava essas questões de reencarnação? Aí é o seguinte, você tem as pessoas que não conhecem nada da vida espiritual, quer dizer, esses espíritos, essas centelhas divinas que evoluíram só na Terra, que não têm a menor noção de que tem vida lá fora, não tem a menor noção de que tem uma alma dentro do corpo, que não tem a menor noção que tem um espírito acima disso tudo, essas pessoas são, que é a maioria, elas só conhecem a vida fisiológica, mais nada. Então, essas pessoas nascem, vivem, morrem, nascem de novo sem ter a menor noção, parece que tudo é continuação da mesma situação. Então, elas vão adquirindo, ao longo dessas vidas sucessivas, a noção de certo e errado e formando uma consciência fisiológica do bem e do mal, do certo e do errado. Esse tipo de consciência é a consciência do ser humano terrestre. Os seres de fora já têm uma consciência adiantada. Esses caras, quando vêm, os abusos que eles cometem geram culpa neles. E esses, então, é que adquirem karma. Tem noção de que estão errados e precisa consertar o erro. Aí é outro processo. Então, tem os que têm consciência do erro e tem os que não têm consciência. Então, a ignorância, de certo modo, é uma vantagem. Que a pessoa continua encarnando e não tem noção do certo, vai adquirindo isso ao longo das vidas sucessivas. Agora, quem já adquiriu, aí é mais complicado, você tem noção, né? Foi citado várias vezes aqui, Chico, né, a sua interação. Como é que foi a sua primeira interação com o Chico Xavier e qual o trabalho que vocês estavam lá juntos e que se manteve por tanto tempo, por uma certa constância? Foi por acaso. Assim, eu trabalhava na CESP, nos anos 65, 66. Quando a CESP foi criada, eu entrei num grupo de jovens para fazer levantamento de dados. E a gente ia fazer levantamento de dados nas usinas que iam integrar a CESP. A CESP tinha 11 empresas hidrelétricas no estado de São Paulo, iriam se fundir para tornar uma só. Eu entrei na Bolsinhas de Campos, que era a firma que ia criar a CESP, e nesse processo a gente tinha que visitar as usinas. Numa dessas viagens lá para Furnas, um amigo meu que era
pai dele era espírita da Federação Espírita do Estado de São Paulo, era diretor lá, tinha atividade. Esse colega meu, Geraldo, falou, vamos lá visitar o Chico? Eu falei, vamos conhecer o Chico. Eu era católico, não tinha nada, eu queria namorar, viver a vida, estava 22 anos, estava nem aí, vamos lá, vamos conhecer quem é o Chico. Eu não sabia nada, né? Aí quando chegou lá no Chico, o Chico trabalhava naquela época num espaço que era 4 pilares com telhado. Não tinha parede. Tinha uns bancos de madeira e um banco, uma mesa na frente. O Chico ficava lá psicografando remédio para a turma, o Bezerra dando homeopatia para o pessoal. No final, o Chico recebia uma mensagem de algum mentor ou do próprio Bezerra, espiritual, e essa mensagem ia para compor algum livro lá na frente. E terminava o trabalho, o Chico ficava lá sentado e o pessoal dos bancos levantava, ia beijar a mão dele e ia embora. Ia lá, cumprimentava ele e ia embora. Esse foi o trabalho que a gente assistiu. Aí a gente estava lá atrás, eu, Geraldo, mais um colega da CESP, ficamos olhando aquilo. Aí eu falei, olha, a gente já viu o trabalho como é. É isso aí, vamos embora, né? Quando estava para ir embora, a mulher que ficava lá na mesa segurando o papel para o Chico psicografar saiu da mesa e veio até o portão. Pegou a gente no portão. Quem é o Alfredo? Aí eu falei, sou eu. O Chico quer falar com você. Aí eu voltei, fui lá na frente, agachei perto dele. Oi, Chico, eu sou o Alfredo, você mandou me chamar e tal. Falei, meu filho, estão me falando aqui que você tem missão para cumprir no Espiritismo, você tem tarefa, tem trabalho para fazer. Acho bom você estudar o Espiritismo, você tentar entender todo esse processo, porque você vai ter que trabalhar. É mais ou menos isso. Aí quando eu voltei, o Geraldo falou para o pai dele, contou essa história ao pai dele, o pai dele me convidou para ir na federação assistir o trabalho do pai dele. O pai dele era dirigente de um trabalho na federação. Eu comecei lá, fiquei 6 meses assistindo o trabalho dele, era palestra. Depois da palestra, o pessoal saía tomar passe. E eu fiquei assistindo 6 meses de palestra, e eu já estava estudando os livros, tudo, mas não estava na escola, estava lendo por diletantismo, para aprender o que é o Espiritismo, para que serve, o que eu vou fazer com isso, né? Aí lá pelas tantas, um dia que eu estava lá, eu estava sentado na plateia, assim, e uma senhora do meu lado começou a passar mal. Se estribuchando e tal, caiu no chão. O seu Jofre, que é o pai do Geraldo, estava dirigindo o trabalho, ele estava sozinho na tribuna. Ele saiu de lá e foi socorrer a mulher. Falou para mim, Alfredo, eu não sei quanto você já sabe, mas vai lá e fala qualquer coisa que você quiser sobre Jesus ou sobre o Chico. Vai lá na tribuna e fala. Enquanto eu socorro essa mulher, vou levar ela para tomar passe e tal. O molecão não tinha nada a perder, não tinha. Subi lá na tribuna, olha, vocês viram o que aconteceu, agora eu preciso falar, queria falar alguma coisa sobre Jesus, eu estive lá no Chico, ouvi muitas histórias bonitas, e aí fui falando, estou falando até hoje. Entendeu? Começou assim, eu não sei o que eu falo, na verdade é por aí. E aí você voltou, então, outras vezes, como é que foi depois? Depois... Você virou orador, né, já lá Sim. Na federação, e aí depois como é que foi essa sua volta, o retorno? Então, eu fiz aí as escolas da federação, escola de médicos, escola de evangelho, etc., e comecei a dar aula na federação. Tinha turmas, naquela época as classes tinham 100, 200 alunos, eram classes enormes. A federação é aquele maior centro espírita do mundo, né? E eu comecei a dar aula lá. Então, nesse período aqui, eu ia ao Chico cada 2 meses, cada 3 meses, lá no centro dele, ver o trabalho dele, ouvir as mensagens, ver as pessoas que recebiam mensagens, as reações delas. Eu estava assimilando o espiritismo. Só que isso, eu comecei a fazer trabalho na federação em 66. Em 81, eu casei antes. Em 81, eu perdi meu emprego no Ministério da Fazenda.
desfiz um casamento, e aí eu fui no Chico com outro intuito. Chico, agora não falei nada, eu estava no trabalho lá, o Chico mandou me chamar. Ele falou, olha, meu filho, as árvores podadas são as que crescem mais. Considere que foi uma fase que acabou, agora começa outra. Dito e feito, eu voltei para São Paulo, aí passei a trabalhar na Eletropaulo, saí do Ministério da Fazenda e fui para a Eletropaulo. Na Eletropaulo, tinha um bom emprego, era a minha turma da CESP que tinha ido para lá. Então, estava no meio dos amigos, estava muito bem. Aí, comecei a fazer palestra na casa da Dona Yolanda, que era uma senhora que ia ao Chico todo mês, porque ela queria receber mensagem do filho dela. E a Dona Yolanda era uma mulher muito rica, poderosa, o marido dela tinha Porto de Areia, fornecia para Camargo Correia, para essas grandes empresas, e era uma mulher muito rica. E ela, na casa dela, abriu um centro, porque ela perdeu o filho dela na Praia Grande, afogado, e ficou desesperada. Ela tinha outros filhos mulheres, mas o filho homem dela ela perdeu. E ela queria no Chico para ter uma mensagem do filho, ficou lá, acho que 10 anos esperando mensagem, e não vinha a mensagem. Né? Então ela ia todo mês para Uberaba. E ela ia com uma turma de mães que perderam filhos. Todas damas da sociedade que não eram espíritas, eram apenas pessoas desesperadas que queriam mensagem dos filhos para comprovar que os filhos estavam vivos na espiritualidade. Não era um espiritismo tradicional, era uma busca, uma forma de encontrar consolo para a própria dor. Né? E a Dona Yolanda convidava pessoas da federação para fazer palestra na casa dela, para essas mães, que ela criou um centro na casa dela. E eu fui um desses que fui lá fazer palestra, e ela convidou a gente para acompanhar o trabalho dela com as mães, para ajudar as mães enquanto não vinha mensagem. Aí comecei a ir para Uberaba com a Dona Yolanda em 81 até 98. Né? Quando o Chico parou esse trabalho, acho que já era quase 99. Esse período eu ia todo mês para Uberaba. Esse trabalho com as mães era feito dentro da casa do Chico, não era no centro. Era um trabalho que o Chico recebia mensagens dos filhos para as mães, mudou a vida de muitas senhoras da sociedade, mudou a vida de muito artista, mudou a vida de muita gente importante do Brasil. Eram mensagens privativas, não era feita no centro, esse pessoal não frequentava o centro. Nem podia aparecer, às vezes eram banqueiros, eram pessoas de sociedade que não queria ter vínculo com o espiritismo. Então esse trabalho era secreto, vamos dizer assim, era dentro da casa do Chico. E a gente ia para esse trabalho. Quando o Chico atendia as mães, elas iam embora no final para o hotel, e o nosso grupinho ali de expositores da federação que estavam acompanhando essas mães, ficávamos ali, e aí a gente conversava com o Chico essas histórias todas. Então, eu que dava aula, às vezes tinha pergunta que aluno fazia, eu não sabia responder. Né? O que é Deus? Essas perguntas que você me fez aí, eu não sabia nada. Aí eu ia lá no Chico, explica pra gente isso, que eu não entendo nada disso. E o Chico ia falando, mostrando Jesus, como é que ele veio, como é que funciona, papapá. Eu fui aprendendo, eu sou um estudante. Até hoje estou aprendendo e falando. Em relação à reencarnação, quais seriam as prováveis ou possíveis reencarnações de Chico Xavier? E se ele, nessas reuniões mais veladas ali, depois de consolar as mães, e se ele compartilhava também alguma dessas experiências reencarnatórias? Com certeza. Aqui tem muita fofoca, tem muita coisa que não dá para provar, tem muita coisa que é para estudar, é para analisar, ver se faz sentido. Não é algo para a gente, olha, isso é uma verdade taxativa. Né? Até porque o Chico dizia, olha, o que eu vou falar para vocês, vocês não podem revelar isso enquanto eu estiver vivo. Depois de morto, se vocês quiserem falar, ninguém vai poder provar que eu que falei. Então, vocês guardem com vocês isso.
Tanto é que essa papagaiada eu só comecei a falar depois que o Chico foi embora. Muita revelação foi assim. Mas ele dizia o seguinte, o Chico, na realidade, foi João Evangelista. A primeira importante, ele foi antes outros avatar de Jesus em outros tempos, mas a reencarnação dele, principal, foi como um assessor de Jesus, preparado por Jesus para dar continuidade ao trabalho dele. Depois disso, ele foi o Francisco de Assis. E depois foi Chico Xavier. Aqui surgiu uma fofoca no meio espírita, aí, na década de 80, por aí, 90. Não, o Chico é reencarnação de Kardec. Aí, Chico, você foi Kardec? Não fui Kardec. Eu sou preto, mulato, né? Cego de um olho, pobre, não tenho nada, sou semi-analfabeto, não tenho escolaridade nenhuma. Quem que está vendo Kardec aqui? Eu não sou Kardec, não. Sou um instrumento que os espíritos usam para escrever. Eu não sou nada, sou um lápis na mão deles. Mas, Chico, como é que toda essa obra que você está trazendo, tal? Aí ele falou, olha, alguns espíritas intelectuais que têm vergonha de ser amigo de Chico Xavier, porque o Chico Xavier é preto, pobre, cego, tudo, para não dizer que é amigo do Chico, eles querem ser amigo de Kardec. Então eles incorporam Kardec em mim para dizer que são amigos do Kardec. Foi a modo que ele contou essa história. E aí começaram a falar que ele era Kardec, os espíritas, mas Chico nunca aceitou. Nunca aceitou. Até porque, se você pegar essa sequência de encarnações do Chico, Francisco de Assis e depois Chico Xavier, não pode ser Kardec, porque quando você estuda Kardec, você vê que tem mensagens de João Evangelista através de Kardec. Bom, então, um está no plano espiritual e outro está encarnado. Como é que... né? Então, não pode ser esse. Só que os espíritas não estudam, não entendem isso. Não, tem que ser porque querem que seja, entendeu? Não faz sentido nenhum, não. Essa é uma bobagem que a turma leva, mas não... Teve alguma dessas revelações de Chico Xavier que para você, mesmo sendo orador ali, foi uma das mais impactantes? Olha, teve muitas, né? Teve muitas. A principal revelação que eu acho que afetou a gente é assim, o movimento espírita é um movimento de fraternidade, de consolação. Ele é tido como o consolador prometido por Jesus. O espiritismo é tido também como um campo preparatório para a segunda vinda de Jesus. Até o Kardec fala isso. Então são dois eventos primordiais. Um, a vinda do Consolador, e o outro, a volta de Jesus. Então, quando o Chico comentou esse assunto com a gente, que para mim foi a revelação mais impactante, ele falou, olha, Jesus vai voltar, hein? Não é o espiritismo como os espíritas estão dizendo que é. Os espíritas achavam que Kardec já significava a volta de Jesus. E o Chico falou, não, Jesus, isso aqui é uma preparação. Se a humanidade entender o recado, Jesus vem aprovar o aprendizado, como quem está numa escola, estudou, e na hora de tirar a nota foi aprovado. Então, nós estamos na condição de alunos de uma escola em fase de exame. Se nós formos aprovados nesse exame para merecer a volta de Jesus, ele vai vir de qualquer jeito, mas vai vir para quem foi aprovado e para quem foi reprovado. Olha, essa turma não pode continuar aqui. Essa turma fica. Outra turma eu vou levar para casa, né? De volta para casa. Uhum. Nesses relatos e nessas partilhas de Chico, ele fala também sobre
UFOs, ou seres extraterrestres? Teve algumas falas também nesse quesito? Sempre. A ufologia faz parte integral, total da presença dos espíritos. Eles viajam através de naves. Não tem essa de um espírito viajar pelo, né, que nem Superman, pelo espaço. Não é assim que funciona. E a gente fala, Chico, mas por que precisa um espírito, que é né, sem matéria praticamente, precisa de nave? Não, a nave é uma mala de ferramentas. O espírito, o ser espiritual que está ali, a alma que está ali, manejando a nave, ela tem todo um material de trabalho. É uma mala de ferramentas. Eu tive uma experiência ufológica onde eu constatei isso. Quando você entra numa nave, você vê que dentro dela tem vários compartimentos, mas o compartimento principal é uma tela, como essas nossas de computadores, que tem imagens. Ali, essas imagens registram o que está acontecendo na Terra. Todas essas naves, elas têm mini câmeras, que aqui pode ter uma e nós não estamos vendo. Está filmando o que nós estamos, vai para a nave faz a edição, mostra, e vai para outros mundos. Olha, isso aqui está acontecendo na Terra nesse instante. Essa tecnologia que nós estamos usando, eles têm há muito tempo. Então, o que acontece? Os seres que vêm de fora, eles vêm dentro de naves, coletivamente, dentro de um... Tem aula ali dentro, tem preparação, vocês vão reencarnar em turma, essa turma vai reencarnar na Índia, essa turma vai reencarnar aqui. Esses daqui, que são tudo maluco, vai para o Brasil. Ali é o Saldão. Vai lá para o Saldão. Aí o Brasil, esse saco de gato que a gente tem aqui, é tudo a gente esculhambada que veio de lá. E aqui que o evangelho funciona, porque no Ocidente, quando começou a fraternidade, foi devido a esse saco de gato. O Brasil, você vê, aqui não tem guerra civil, aqui a gente aceita a maior corrupção do mundo fazendo piada. O Brasil é louco, em todos os sentidos, mas tem fraternidade, apesar de tudo. Você ainda vai na casa dos amigos, toma um bom vinho, bate papo, nós estamos aqui fofocando. Quer dizer, o Brasil é louco e ninguém entende como é que isso funciona até hoje. Eu já comentei até algumas vezes aqui, eu quero saber a sua opinião. É um privilégio a gente ter reencarnado aqui nesse Brasil, como se nesse bando de louco aí, para ficar fofocando sobre essas paradas espirituais? O Chico respondeu essa pergunta também assim. O sonho de Jesus, o sonho macro de Jesus para a Terra é conciliar ciência, filosofia e religião no sentido espiritualidade. Né? Nós trabalhamos no campo de espiritualidade, vamos dizer assim. Tem os cientistas que trabalham na investigação, no método dedutivo, deduzir a verdade a partir da matéria. Tem os filósofos, que são os observadores e tentam decifrar a realidade através da observação. E tem os espiritualistas que se inspiram nas revelações para encontrar a verdade. Né? Então, essa distribuição, no Ocidente, ela é palpável. Porque você tem a filosofia na Europa, você tem a ciência nos Estados Unidos e você tem a espiritualidade mais confusa do mundo aqui. Que aqui é a maior nação católica do mundo, a segunda maior nação protestante do mundo, é a maior nação espírita do mundo, tudo aqui, espiritualidade é maior do mundo. Então, aqui, se brigar é a burrice extrema, né? Não pode. E esses caras que assumem o poder sabem disso e nos governam porque sabem que ninguém vai reagir. Esse é o segredo dos governantes. A esperteza deles está nisso. O povo não reage. Ferrado por causa disso. E como é que era a opinião de Chico em relação a outras matrizes de pensamento espirituais ou espiritualista, como, por exemplo, Umbanda e Candomblé? Como que era também essa fala de Chico em relação a outros caminhos espirituais?
Ele diz que todos são válidos, todos são importantes. O xamanismo, as religiões africanas, de modo geral, elas têm um ascendente espiritual no Antigo Egito. Porque o Egito, apesar de estar no norte da África, ele tinha expedições para todo o continente, e esses missionários levavam religiosidade para as tribos indígenas. De certa forma, eles têm algum tipo de orientação religiosa. Porém, os ascendentes deles são os espíritos da terra mesmo. Estão no plano espiritual e se manifestam através deles. Não são espíritos de fora, são espíritos daqui mesmo, na sansara deles. Então você tem candomblé, você tem as religiões africanas, todas nesse processo, né, de espiral deles, que progride, porém lentamente. Enquanto não tiver contato extraterrestre de verdade, eles vão ficar nessa roda, né? Agora, a Umbanda, quando vieram os escravos para o Brasil, eles tomaram contato com o catolicismo. Os colonizadores portugueses, cristãos, católicos, catequizaram os índios, os negros na marra, né? Ia na senzala. Se o cara não aceitasse Jesus, era chicoteado. Por quê? Porque o cristianismo ensinava obediência cega, o catolicismo, né? Então, tinha essa... E eles acabaram assimilando os santos da Igreja Católica com os seus orixás e criaram esse sincretismo religioso que é a Umbanda, né? Isso só tem no Brasil. Uhum. Então, tudo ainda está em transição, transformação, até chegar num modelo único, né? Como que você vê hoje a importância dos livros compartilhados por Emmanuel e André Luiz por meio do Chico? Muito interessante, hein? Pergunta muito interessante. Não é só esses dois. Para mim, o mais importante dos escritores através do Chico é Humberto de Campos. Mas vou dizer por quê. O Emmanuel, para quem é espírita ou lê os livros espíritas, ele é a presença mais predominante no livro Há 2000 anos e depois 50 anos depois. A trilogia de romances do Chico, elas giram em torno da vida de Emmanuel. O Emmanuel, senador romano, na época de Jesus, veio com uma missão de... muito forte que eu vou falar, mas deve ser isso mesmo. Ele veio com a missão de introduzir o cristianismo de Jesus no Império Romano. O que aconteceu com Emmanuel? Ele era senador romano, a filha dele adquiriu lepra, ele foi para a Palestina procurar cura para a filha dele. E lá ele encontrou com Jesus. Estou resumindo, mas quem lê o livro vai se empolgar e chorar muito. É um romance maravilhoso. Antes, ele vai procurar Jesus para Jesus curar a filha dele. O pai que é senador romano. Para ter uma ideia, na hierarquia da Palestina naquela época, na Galileia, um senador romano, ele era a autoridade máxima na região, né? Você tem o rei Herodes subordinado a ele. Você tem o governador Pilatos subordinado a ele. Um senador romano é a autoridade em cima de todas, porque ele representa o Senado romano ali. Então, ele era a maior autoridade ali. E ele foi procurar, escondido, de noite, Jesus, para Jesus curar a filha dele. E na conversa que ele tem com Jesus, quando ele viu Jesus, ele ficou de joelhos. Você imagina um homem orgulhoso, poderoso, todo impostado na sua condição de senador, de quase imperador, ficou de joelho na frente de Jesus, por não suportar a vibração dele. E Jesus logo adivinhou que ele estava pedindo a cura da filha. Ele falou: olha, a sua filha vai ser curada, mas não por sua causa, porque você está pedindo, por causa do mérito da sua mulher, que é a Lívia. Ela é uma mulher espiritualizada. Você não. Agora, você está aqui nesse momento de mudança da tua vida.
Você está de frente com quem representa o que você deve vir a ser. Se você mudar a sua vida, você muda o mundo. Você muda toda a sociedade daqui para frente. Se você não entender o que está acontecendo com você agora, você vai ter um futuro muito terrível pela frente. O que aconteceu ali? Depois desse episódio, houve o processo da crucificação de Jesus. Né? Os judeus ficaram totalmente contrariados com a pregação de Jesus, revelando que tinha um Pai Celeste acima de Javé. Isso para eles é inadmissível. Então Jesus falava desse Pai Celestial, que é só amor, que é bondade, que é fraterno, que tá, e os javeístas não. O judeu é o povo mais importante do mundo, é o mais elevado, é o que tem que dominar os outros. Jesus tinha que cumprir o papel de judeu e não de um Deus diferente. Então, crucificaram Jesus, mandaram Jesus para a cruz, porque viram nele um herético, né? Então, no dia que Jesus foi crucificado, a vida dele. Então, as chicotadas que Jesus recebeu, a mando de Pilatos, foi ideia do Públio Lentulus. E não deu certo, o povo continuou irado, não, crucifica, crucifica, crucifica. Aí o Pilatos não teve muita saída. Perguntou para o Públio Lentulus, ele falou, olha, está em suas mãos. Você precisa decidir. Foi a maior asneira da vida dele. Porque ele podia ter... Não, então eles querem que Roma julgue Jesus, eu vou levar ele para Roma. Como no futuro foi feito com Paulo de Tarso. Paulo de Tarso ia ser crucificado lá, mas ele requisitou o julgamento em Roma. E a origem da família de Jesus permitia ele fazer esse pedido. E o Públio Lentulus podia ter salvado Jesus. Esse é o karma do Emmanuel. É por isso que o Emmanuel está até hoje trabalhando para manter o evangelho aceso na alma das pessoas, devido ao fracasso dele na época de Jesus, com a presença de Jesus ali. Ele trabalha que nem louco, coitado, mas é o karma dele. Ele podia ter salvado Jesus e teria mudado a história. Jesus estaria com a gente muito mais tempo, o evangelho podia ter penetrado no Império Romano através dele, e os judeus iam ter que se curvar ao Império Romano, não mais como inimigo, mas como alguém que está diante de uma divindade. É a história. Agora, quem vai entender isso, hein? Eu levei 50 anos para tentar compreender essa novela toda. Mas lendo os livros é uma conclusão que a gente acaba chegando. Uhum. E o André Luiz e Humberto de Campos? Então, André Luiz, a situação dele é diferente. Ele é um espírito de alta hierarquia que veio em auxílio na obra do Chico, veio em auxílio dos cristãos, dos brasileiros, digamos assim, para revolucionar a medicina, introduzir a cura espiritual. Então ele tem essa missão de promover uma abertura da ciência farmacêutica para a assimilação do ectoplasma, da cura espiritual, complementarmente, não como substituta, mas complementar.
Só que ele foi além disso. Se você estudar, eu já li a série de 16 livros do André Luiz umas 10 vezes. O André Luiz, na obra dele, ele mostra toda a tecnologia que a espiritualidade tem. Nosso lar é uma nave mãe, dali nascem naves menores, essas naves trabalham em várias regiões espirituais, descem no subsolo, trabalham com almas perdidas que precisam ser recuperadas. É um trabalho gigantesco que eles fazem através dessas naves mãe. Tem nave mãe em cima de cada cidade grande do país. Todas elas têm trabalhos, têm atividade junto com a gente, vê quem está trabalhando, quem está se esforçando, quem quer aprender, eles estão de olho. Então, por isso que fala, ó, Deus vê tudo, tal. É por intermediários, né? Não é ele sozinho. Então, eles trabalham muito até hoje. Hoje a gente sabe, aí já é outra história, que é mais complicada. Se você pega a população da humanidade de 100 anos atrás, não chegava a 2 bilhões de habitantes, hoje tem 8, né? Como é que explica esse crescimento populacional se o crescimento espiritual da Terra, como é que gerou, se tem reencarnação? Se essa mesma turma está reencarnando, tem um déficit nesse negócio aqui, né? 6 bilhões veio de algum lugar. Não é reencarnação. Veio de fora. Então, existe uma teoria, assim, não vou nem entrar em detalhes, que pressupõe que a Terra está sendo invadida por outros espíritos. Esses outros espíritos estão criando essa confusão toda porque eles querem espaço. Não querem abrir mão disso aqui. Agora, na ótica que eu aprendi com o Chico, esses espíritos sempre estiveram na atmosfera terrestre. O Chico dizia que a população espiritual da Terra são 20 bilhões de almas. Dessas, hoje, tem 8 encarnados. E o Chico dizia o seguinte, quando tiver 10 bilhões de almas encarnadas, é que o turnover fica sendo um por um. Morre um, nasce outro, morre um. Então, essa roda gigante, ela acalma, a população deixa de crescer. O ponto digamos, de parar o aumento da população é o ponto de que metade está lá em cima e metade está aqui embaixo. Essa era a ideia que o Chico mais ou menos passou para a gente, diante de um cenário de 20 bilhões de almas. Então, esse é o trabalho com essas, imagino essa situação, mas também a gente não tem muita certeza de nada. O que a gente está vendo é que tem uma turma maluca para encarnar aqui. E a gente tem que achar espaço para todo mundo, né? O planeta vai suportar 10 bilhões de seres humanos? Suporta até mais. O planeta foi feito para isso. Quando a espiritualidade, que ela tem uma alfândega lá fora, quando a espiritualidade deixou passar essa alfândega 20 bilhões de almas e fechou esse portal, foi exatamente já considerando a capacidade da Terra de gerenciar 20 bilhões de almas. Essa é a retórica, e isso está no trabalho do André Luiz. Tá? É o volume com o qual eles trabalham, e essa turma toda precisa de ser curada. Psicologicamente, espiritualmente, tem que ter educação espiritual, tem que ter educação emocional, tem tudo para fazer. Uhum. Humberto de Campos. Humberto de Campos foi um dos apóstolos de Jesus, não dos diretos, mas entre aquele grupo mais afastado, de 70, trabalhavam com ele, e Humberto era muito dedicado, era apaixonado por Jesus. Ninguém conhece, ninguém registrou tanto as histórias sobre Jesus como Humberto de Campos. E ele levou esses registros todo para a espiritualidade e transplantou através do Chico Xavier. Se você pegar as obras de Humberto de Campos, todas elas são referentes a Jesus, contando histórias de Jesus. Ler Humberto de Campos é fascinante.
é tão empolgante que ali tem respostas que ninguém tem, que não está em lugar nenhum. Está tudo, é só ler. Que maravilha. Eu sei que você tem várias interações por conta essas idas a Uberaba, idas ao centro de Chico, né? E o que você pode falar sobre a relação entre Chico Xavier e Divaldo Franco, que recentemente também fez a passagem? Agora. O que eu vou falar aqui não pode ser provado. Não está escrito em lugar nenhum, referência. Mas se essa fofoca estiver certa, quem é Divaldo Pereira Franco? A reencarnação de quem? Aí a gente vai ter que contextualizar a situação de João Evangelista e Paulo de Tarso. O que acontece? Se for verdade que o Divaldo foi Paulo de Tarso e Chico Xavier foi João Evangelista, e você estudar a vida dos dois, no cenário espiritual também, você vai ver que existe uma correlação. Quando Jesus morreu, ficou nas mãos de João, os apóstolos todos também foram morrendo, o João ficou por último, e ele herdou o legado de Jesus todo, que ele acabou fazendo o evangelho dele no final da vida dele, que é um evangelho gnóstico. A vida do João Evangelista, ou seja, Chico Xavier, na nossa investigação, ele, quando Jesus estava na cruz, Jesus falou para ele: olha, você vai precisar cuidar de Maria. Ela era virgem ainda, Maria não teve outros filhos, só Jesus. Ela vai precisar de alguém para cuidar dela. Então você seja o filho dela e ela seja sua mãe. Isso na cruz, Jesus falou para os dois. Então, quando Jesus desencarnou, eles foram de volta para Galiléia, cada um vê o que podia fazer e tal. Jesus apareceu para a turma: vocês precisam fundar uma igreja lá em Jerusalém para continuar o evangelho em Jerusalém. Então Pedro e Tiago vieram para Jerusalém, fundaram a Casa do Caminho. O João ficou na Galiléia um tempo, com Maria, cuidando dela, e depois ele foi para Éfeso com Maria, e arrumou trabalho, começou a pregar o evangelho, criou em Éfeso a primeira igreja gnóstica do mundo. Foi o João que criou em Éfeso. Recebeu a doação de um espaço lá, uma casa, e aí ele voltou e levou Maria para morar com ele nessa casa em Éfeso. E ali se tornou um centro de expansão do gnosticismo cristão. O que é o gnosticismo cristão? O cara que criou o universo é um Deus falso, caído, ser inferior. O verdadeiro Deus está lá fora. O filho dele veio aqui como Jesus e ainda está tentando organizar essa bagunça. Então, a base, talvez, do gnosticismo. Essa era a ideia em Éfeso. Maria Madalena, que ficou na região de Jerusalém, cuidando de leprosos, quando ela envelheceu também, já tinha perdido grande parte da beleza dela, ela foi para Éfeso trabalhar com Nossa Senhora Maria, né? E João Evangelista. Então, essa turma aqui tem esse trabalho linear. O Saulo de Tarso, que começou a perseguir os cristãos, porque aconteceu aquele problema, a noiva dele tinha um irmão que o Saulo mandou apedrejar. Quando a Abigail descobriu que era o irmão dela, que não deu casamento, acabou, o Saulo pirou, foi lá na Casa do Caminho, saber o que estava acontecendo, encontrou o Estevão, que era um iluminado, gnóstico, que ele era um judeu grego, que cultuava os deuses da Grécia, mas sabia que tinha Javé aqui fazendo farra. Então ele era um cara iluminado.
E o Estevão falou para ele, olha, o seu Deus, o Javé, não é o verdadeiro Deus. Falou para o Saulo de Tarso, ele mandou pedrejar o Estevão, primeiro mártir do gnosticismo. Então, o Saulo começou a perseguir os cristãos porque viu que o casamento dele desabou em função de uma cristianismo ter abduzido a mulher dele, né? A noiva dele. E o Saulo perseguindo os cristãos, Jesus aparece para ele e fala, olha, cara, não é assim. A tua missão é outra, você tem um trabalho, que nem fizeram comigo, né? Você tem uma tarefa para cumprir e agora você vê o que você vai fazer da tua vida, a decisão é sua. Ele foi, tal, se curou da cegueira e começou a trabalhar. Qual é o problema? O Saulo, quando virou Paulo, apesar de ser cristão, ele ainda achava que o verdadeiro Deus era Javé. E quando ele funda as igrejas na Ásia Menor, as 7 igrejas, Laodiceia, Filadélfia, etc., ele leva essa mensagem que é meia judaica, né? Não de todo, mas ele era por Jesus, era para Jesus, mas quando entrava a teologia, olha, eu acho que é Javé. Não assimilou o Pai Celestial. Essa história aqui, o João, no fim da vida dele, vendo o que estava acontecendo com as igrejas, chamado por Jesus para escrever o Apocalipse. Quando João vai fazer o Apocalipse, escreve o Apocalipse, primeiro capítulo do Apocalipse, qual é? Crítica às igrejas fundadas por Paulo. Ele sabia que Paulo estava errado. Então ali tem esse problema. É João e Paulo de Tarso. Eles têm uma rixazinha teológica. Porém, quando você analisa o trabalho de João e o trabalho de Paulo de Tarso, você vê que a fonte informativa, quem recebe a revelação é João, e quem divulga é o Paulo. O Paulo é divulgador e o João e Jesus, consequentemente, são os anjos da revelação, são quem revelam a história espiritual. Aqui ele só divulga. Quando você traz para o presente e analisa a vida de Chico Xavier e Divaldo Franco, o Chico é o revelador, traz as revelações, e Divaldo é o propagador. Então, é João Evangelista de novo e Paulo de Tarso de novo. E você teve a oportunidade de presenciar o encontro deles, de Chico e de Divaldo, juntos? Ou Sempre não? foi muito esporádico, viu? Sempre foi muito esporádico. Você vê, o fato de que o Saulo apedrejou, mandou perseguir cristãos, isso afetou a sensibilidade do João. Então, os dois têm um certo clima magnético difícil de compor, entendeu? Mas são evangelizados, são criaturas altamente espiritualizadas, mas tem a mesma coisa acontece com Kardec, viu? Kardec também, a reencarnação de Kardec na época, isso é uma novidade que está sendo revelada aí agora. Kardec foi o soldado romano que espetou Jesus na hora da morte. E João viu. Então, João e Kardec nunca vieram juntos. Eles não, a memória, né, reverbera na sensibilidade, então eles, um vem, o outro trabalha no plano espiritual, o outro encarna, o outro desencarna, o outro fica mais ou menos assim. Bom, a gente está chegando ao final dessa lição, mas gostaria de uma pergunta que pode ser interessante para esse contexto todo. O Alfredo vai voltar aqui outras vezes também aqui no programa, mas como é que nós podemos equilibrar a busca espiritual com a nossa vida cotidiana, diante de tantas situações, conexões que se apresentam para a gente todos os dias? A minha análise hoje, eu já pensei diferente.
pensamento eu reformulo de tempos em tempos. Na época que a gente estava trabalhando aí, eu tive cargos e tal, etc., a gente achava que, bom, eu vou cumprir minha missão e vou embora da Terra, eu não aguento mais isso aqui, eu quero ir embora. Meu espírito não assimila isso aqui, eu quero trabalhar para ficar livre. Aí, quando você vê o mundo do jeito que está, com tanta carência de conhecimento, de informação, de esse trabalho que Jesus começou, parece que ainda está dentro da gente, olha, precisa voltar, precisa continuar, tem que trabalhar. Então, você abre mão de perspectivas maiores no trabalho, pelo trabalho que Jesus está pedindo que a gente faça. Eu penso assim, então hoje eu estou à disposição. Quer que eu reencarno de novo daqui 10 anos? Eu estou de volta. Quer que eu vá embora para fazer curso lá fora? Estou pronto. Eu estou disponível. Estou me deixando disponível. Muito bem. Quer conhecer um pouco mais do trabalho e os livros, inclusive, do Alfredo Narras? Procura pelas redes sociais também no YouTube ou procura na internet, você vai encontrar. Canal nosso, novo. Que é, qual o nome? A Era do Espírito. Então não é Alfredo Narras o canal, então a Era do Espírito. A Era do Espírito. A Era... pronto. Já... Eu estou colocando ali, aliás, é um sobrinho meu que está fazendo isso, ele tem talento para isso, ele que deu a ideia. Nós estamos juntando todas as lives que eu já fiz por aí afora há muitos anos, ele está juntando nesse canal. Muito bem, então é só pesquisar e Narras Alfredo lá no Instagram também, para vocês terem esses contatos e de saber também as próximas atividades, o sobrinho está dando a força aí, então vai ficar forte, porque os jovens agora já vêm com essa tecnologia high-tech. Também ele estava lá já no mundo espiritual, havia essa tecnologia que ia vir depois, quando ele nascesse, então já está de boa, né? Ficamos por aqui, então. Agradeço a vocês que acompanham essa entrevista de hoje aqui com o Alfredo Narras, como a gente sempre faz. Agradecemos a vocês, pedimos para curtir e compartilhar com outras pessoas. E agradecemos ao nosso convidado, que é Alfredo Narras, e pedimos para você deixar uma mensagem final antes de subir aqui a nossa vinheta. Samuel, eu só tenho que agradecer a oportunidade, eu fico honrado com a possibilidade de estar no seu canal presente. E o que eu recomendaria para todo mundo, olha, eduquem os seus espíritos. Espírito tem que ser educado também, não é só a inteligência e o sentimento. Tem que educar o espírito, aí tem que estudar algo que transcende a vida material. Aí você tem o seu canal e tantos outros que estão surgindo, né? Nesse sentido de dar educação espiritual para as pessoas. Acho que nós estamos num bom momento.